Fabrina Maiara de Lima Tavares, com o Marcos D.L. Ribeiro e o Rodrigo Cavalcante. Professor Wellington. Oi. Só uma dúvida. Você pode ver se Alexandre está escrito? Alexandre Moura? Nesse trabalho ou no GT, né? Como um todo? Por favor. Um minutinho. Porque agora que eu consegui estabilizar minha internet... Sim, Alexandre. A preservação do meio ambiente para o patrimônio imaterial, certo? Não. Qual trabalho, Alexandre? Aqui para esse GT você está inscrito para esse trabalho, Preservação do Meio Ambiente e do Patrimônio Imaterial, um olhar sobre a comunidade rural do Cajueiro frente à expansão da cidade de São Luís. Pronto, é porque eu pensei que ele tivesse lido o nome todo, aí eu disse não. Ah, tá. Não, eu só li o começo. Você estava sem o sobrenome, professora. Então tá tudo certo. Tudo certo, estou aguardando. Eu vou chamar mais para frente. Tá bom, obrigado. Bom, então eu volto a palavra para o nosso próximo expositor. Obrigado, professor Wellington. De forma bem objetiva aqui, vou tentar ser, né? 5 minutos realmente é muito pouco e já há uma unanimidade aqui. Então, eu começo agradecendo pela oportunidade, parabenizando o FEPOD, na pessoa da Jéssica, parabenizando a condição dos trabalhos pelos coordenadores Wellington, professor Wellington, professora Jaqueline, que é amiga de minha professora Mariana Ribeiro, e parabenizo aos colegas que me precederam. Né, o espaço muito eclético, democrático, onde a gente vê a importância do FEPOD em proporcionar esse ambiente acadêmico, essa oportunidade de nós estarmos apresentando de vários espaços, vários ambientes, vários estados do país. Pois bem, então, adentrando ao tema, a importância dos precedentes judiciais para a segurança jurídica na terceirização das relações de trabalho. Eu começo pela problemática do problema. A terceirização é um tema volátil, é um tema antigo, é um tema presente e vai continuar sendo um tema debatido. E a gente tem que trazer esse contexto histórico para essa conjuntura acadêmica, porque há relevância no debate, tanto acadêmico como fora da academia. Então, no aspecto pessoal, o que me leva a fazer uma análise pragmática, por ser advogado empresarial, juntamente com os coautores Fabrina e professor Rodrigo, né, nós sofremos as dores das decisões judiciais, onde a balança realmente pesa, falando no aspecto prático, né? E a gente observa que as instâncias ordinárias, elas não observam ou observam minimamente os precedentes. E no Código de Processo Civil de 2015, teoricamente, consagrou a força dos precedentes em nosso ordenamento jurídico processual, constitucional e trabalhista. Fazendo esse recorte trabalhista, que é o objeto do meu resumo expandido. Então, qual a problemática principal do resumo? O quantitativo de processos decorrentes das instâncias ordinárias não seguirem os precedentes das cortes, principalmente da Corte Suprema. Há um tema 246 que diz o seguinte, basicamente, os terceirizantes ou tomadores de serviço só devem ser responsabilizados na medida de sua responsabilidade e em havendo culpa in vigilando. Ou seja, se houver uma certa omissão. Mas o que é que a gente percebe na prática e nos números do CNJ? Se você observar o CNJ em números, nós temos um percentual alarmante ainda hoje de uma taxa de congestionamento nos processos trabalhistas de 47,99%. Ou seja, com a reforma, com a concepção constitucional da terceirização, esse índice de congestionamento não cai. Qual seria a solução disso? Aumentar o quantitativo de alguma? Será que, se as instâncias ordinárias observarem os precedentes, saírem um pouco da caixa, do processo tradicional, da moldura processual clássica,
mais ampla, vislumbrando análise econômica do direito, por exemplo, vislumbrando o consequencialismo das decisões judiciais, vislumbrando que o país, isso também afeta, o país tem que deixar de ser um país eternamente em desenvolvimento para a gente dar um passo maior, buscando o norte do país desenvolvido. Tudo isso contempla essa problemática. Então, nós que sofremos as dores na prática, né, trazemos esse debate e essa singela perspectiva aqui no resumo expandido. Provavelmente nós vamos desenvolver um artigo científico para apresentar no Comped, provavelmente no de Fortaleza, já que no de Buenos Aires, que hoje foi elastecido o prazo, a gente já está norteado por outros vieses acadêmicos. Então, a metodologia utilizada no presente resumo, ela tem embasamento teórico, metodológico, numa análise qualitativa, com análise bibliográfica e documental. Penso eu que, dando um passo maior, fazer uma pesquisa mais aprofundada em termos de artigo científico, a gente busca um critério quant. E aí eu tenho que otimizar com o meu tempo acadêmico, tempo profissional e o tempo de criação e de estudo de artigos, evidentemente. Então, sem adentrar muito ao mérito do resumo, que está posto, está lido, né? Falei em tema de repercussão geral, falei que as instâncias ordinárias, e aí é onde mora o problema, não observam, né? Vou pegar o gancho do professor Wellington, falar do ODS 16, falar de Douglas Sessionoff, economista ganhador do prêmio Nobel em inglês, que tem uma tese muito interessante, que consagra o institucionalismo. Então, a gente tem problema no STF aí, porque a instituição STF não vem sendo bem vista na sociedade. Isso é péssimo. Isso prejudica, isso não consagra o ODS 16, isso não consagra a tese de Douglas North, que é um referencial teórico nosso, né? Então, análise econômica do direito, consequencialismo da decisão, artigo 20 da LINDB, a juizada tem que deixar, que mais parece, no plano prático, que o pessoal já tem um dispositivo pronto e depois vai encaixar o caso prático somente a motivação, ou seja, há uma inversão de valores, há uma inversão de fatores, né, na esfera prática. Então, eu finalizo essas brevíssimas colocações, agradecendo mais uma vez, dizendo que pretendo refinar a pesquisa com meus colegas de trabalho e colegas de pesquisa, muito gostoso isso, né, ter os colegas de trabalho que são amigos e colegas de pesquisa. Então, eu acho que isso aí faz com que a gente consiga ter mais de 24 horas por dia para adentrar mais profundamente no ambiente acadêmico, saiamos da caixa, né, demos nossa contribuição e, principalmente, mantemos esse constante processo de aprendizado. Isso é que é o importante. Então, para finalizar, eu deixo uma reflexão, e uma reflexão sem uma reflexão totalmente aberta, para fazer com que a gente reflita, né? Será que, aí, dada a temática, importância de precedentes no ambiente de terceirização de relações de trabalho, será que a gente precisa melhorar nossos precedentes? Ou será que é um problema de política judiciária, de conscientização? Será que o pessoal precisa ler mais teoria de sistemas, de Luhmann, e por aí vai? Será que a gente precisa voltar a trazer o pessoal da toga? Na verdade, aqui a crítica é acadêmica, totalmente, para o espaço acadêmico, né? Porque eu, depois de 18 anos de advocacia empresarial, eu voltei para o mestrado e agora estou com Marília, vou ter aula com a professora Jaqueline no próximo mês, lá em São Paulo. Então, eu estou adorando isso, eu já emendei o mestrado com o doutorado, é um espaço muito importante, me faz... eu gosto muito, eu já saí da caixa faz tempo. Se eu já viajava antes de voltar para o ambiente acadêmico, agora que, assim, só sei que nada sei, é uma frase constante de bolso. Então, eu agradeço o espaço, fica à disposição para os debates, né? É um tema recorrente, é um tema passado, presente e vai ser futuro, porque as oscilações e a volatilidade com que o nosso Supremo muda de opinião ultimamente, né, faz com que a gente traga à baila essas discussões. Obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Marcos, pela exposição, pelas colocações. E eu chamo imediatamente. Professor, bem rapidinho, só para contribuir com a última frase do Marco Délio. Perdão, eu não sabia que vocês iam expor em conjunto. Não, é só para contribuir com essa última frase de Marco Délio, que hoje eu vi uma reportagem que o ministro Lewandowski, o ex-ministro Lewandowski, ele agora saiu do STF e está na iniciativa privada, e a primeira frase dele foi dizer que um problema do STF é gerar insegurança jurídica. Ou seja, né, ele estava lá há tanto tempo, e percebeu agora quando ele está na iniciativa privada. Até logo, obrigado, bom trabalho aí para todos. Professora Jaqueline, até mês que vem. Professor Rodrigo é meu colega, Jaqueline, da Unimar, e foi coordenador desse resumo expandido. Né? Professor de cátedra há muitos anos. Ele quem nos ensina, na verdade, internamente, aqui no nosso ambiente laboral. Ah, que bacana. Depois a gente vai conversar ao final. Só não vou aqui puxar um papo para não atrapalhar a apresentação dos outros, mas daqui a pouco a gente vai conversar. E eu quero saber até de onde vocês falam. Mas aí a gente volta daqui a pouquinho. Muito obrigado.